Interrompeu nossa gravação passada, vamos recomeçar. Mas daí eu junto as duas para vocês. Vamos lá então. Então a gente tem. Deixa eu já. Deixa eu ver se está gravando a tela, não sei por que saiu. Aí, vamos lá. Detalhes na constituição da madeira, suas propriedades. A gente tem então a densidade, né, igual eu falei, vai ser determinada, uma das principais características da madeira, que vai ser determinada pela sua massa, tá? Massa seca, pelo seu volume. A gente vai determinar a densidade, que isso vai determinar a sua resistência. A gente tem aqui um exemplo, então, de um cálculo, né? Considerando uma madeira seca em estufa, que pesa 400 gramas, com volume saturado, após submerso em água, ela atinge o valor de 520 centímetros cúbicos. A gente, então, chega ao valor da densidade básica da madeira. Uma conta bem simples de ser feita. Resistência. A resistência, né, que é uma característica de elementos estruturais, na madeira, ela também vai ser determinada pelas suas fibras. Então, de acordo com a orientação das fibras da madeira, vai acabar influenciando na resistência. Até não só a direção, como a característica da própria fibra, né? Como elas interagem entre si, né? A sua ligação. Além disso, a gente tem a rigidez. A rigidez, igual eu expliquei, é o quanto o material se deforma. Ou seja, quanto que esse material vai trabalhar, né, dentro da minha estrutura. Ser mais rígido é bom? Depende, né? Ou às vezes, dependendo da estrutura, é bom ter um material mais maleável, digamos assim, não tão rígido. Ou às vezes é bom ter um material rígido. Ele vai ser mais duro, né? Ele vai deformar menos. Então ele vai, digamos, eu quero fazer um assoalho. Então, uma madeira mais rígida é bom para evitar o abaulamento, né, daquele meu assoalho ou daquela minha laje, enfim. Por quê? Porque essa madeira vai ser rígida, ela não vai deformar tanto. E a rigidez, ela é determinada, tá? Como a umidade, ela influencia diretamente na rigidez, que influencia, por sua vez, na resistência. Então, a gente tem um artifício que a gente viu nos cálculos já, que é o K-mode, que é o coeficiente de modificação. A gente insere ele para, de acordo com a umidade, a gente insere esse coeficiente para tentar considerar essa perca de resistência da madeira de acordo com a umidade. Deixa eu verificar um negocinho se está salvando. Beleza. Certo? Então aqui tem a umidade, que vai determinar também, ela tem algumas classes, né, de umidade que a madeira vai atingir. Tem a durabilidade, que vai ser determinada principalmente pelos como que aquela madeira vai reagir. Então tem madeira que vai reagir melhor a determinados insetos, tem madeira que não, ela vai ser um alimento ideal para aqueles seres vivos, né, que vão utilizar aquela madeira
né, da sua estrutura como alimento. E isso, consequentemente, vai diminuir a durabilidade. Resistência ao fogo. A gente até comentou isso na nossa aula. Nossa madeira não aparenta não ser um material resistente ao fogo, né? Mas, dependendo do tamanho da madeira, ela pode ser bem resistente. Por quê? A madeira não é um material que transmite muito calor, certo? Então, por isso que às vezes cabo de panela, quando a gente está cozinhando, é de madeira. A gente pode pegar nele e não está quente, não está transmitindo calor ali daquela panela. Ou seja, como a velocidade que o calor é transmitido por dentro do material, da madeira, faz com que apenas a parte externa vá queimando. É claro que conforme a intensidade do fogo, o tempo que ela fica exposta ao fogo, influencia. Mas dependendo do tamanho da madeira, ela pode ser mais resistente que outros materiais, tá? Que ela cria essa camada protetora, né, antes de comprometer a parte interna da estrutura. Bom, caracterização. Como que é caracterizado? A maioria das peças, né, é feito um corpo de prova e é rompido numa prensa, determinando assim a sua resistência e assim determina a sua classe de resistência, enfim, as espécies, entre outros fatores. Vamos lá, aula 1.3, né? Para conhecer as estruturas usuais de madeira. Então, primeiramente, a gente tem alguns tipos de treliços. Treliços são elementos, né, que trabalham entre si, formando, então, um elemento maior, um elemento, né, que vai atuar, digamos, homogeneamente. Tá? Eles vão transmitir os esforços ali, cada um se comportando como um elemento único. Tá? Então, a gente tem aqui três modelos de treliço. São os mais comuns. O Howe, a Pratt e a Belga. O que a gente mais comumente usa, mais é fácil da gente ver, é a Howe, né? Esse vai ser o modelo mais prático. O belga já não é tão visto, né? E esse, o Pratt também pode ser visto. Na verdade, o Pratt é o Howe inverso, né? Mas o Howe é mais comum. Sendo que a gente pode utilizar as listas o quê? Na cobertura. Geralmente, em coberturas, está um dado aí para questão de projeto arquitetônico, elas são geralmente espaçadas entre si, entre uma treliça e outra, que são chamadas de tesouras, né? As treliças de cobertura são espaçadas aí de 2 a 4 metros entre si, né? Sustentando as telhas. Quando a estrutura de madeira for telhas, né? Telhas coloniais, como é chamado, basicamente nossa estrutura então vai ser terças, né? As vigas com as tesouras, então formarão de apoio depois as nossas terças, os nossos caibros, nossas ripas, que formarão a trama, e depois o telhado encaixado nessa trama, né? Então essa é a estrutura básica de uma cobertura quando utilizado madeira. A gente pode usar também vigamentos para pisos, no caso de lajes, enfim. A gente pode colocar tábuas, vigas, fazer a composição de todos esses elementos, a fim de chegar a uma estrutura composta. E nós podemos também utilizar as madeiras como pórticos. O que vai depender do pórtico é a questão da ligação, né? Como que vai ser determinado a ligação entre os elementos, ó. Se
o tipo de ligação permite o giro ou não. A gente viu na parte de ligações estruturais. Se ela é hiperestática, se ela é isostática, se ela é hipoestática, enfim. Qual que é a hiperelasticidade dessa estrutura? A gente vai visualizar isso mais mesmo, principalmente em estruturas de aço. Na parte que a gente for trabalhar então em aço, aqui daqui para frente, a gente vai visualizar isso mais fortemente. E numa estrutura, quais são os elementos? As vigas, né, da nossa estrutura, que descarregam o nosso pilar, certo? Sendo que antes disso tem a laje, que descarrega na viga, que descarrega aqui no pilar, que descarrega na fundação, então, certo? Sendo que esses elementos, eles são as cargas atuantes na estrutura, são ações verticais, que são o peso próprio ou carga acidental, horizontal, o vento, né? Ou pode também estar influenciando aí retração, fluência e temperatura. Então, às vezes, aquela estrutura vai estar dilatando, contraindo, enfim, pode afetar a estrutura aí como um todo. Que ações nós temos nas estruturas? A gente tem, então, ações permanentes, são aquelas que estarão na estrutura para sempre. Às vezes, não só o peso próprio, às vezes pode ter algum elemento lá que vai ficar lá para sempre, uma estátua, não sei, às vezes você coloca alguma coisa, uma piscina, enfim. Então, são cargas aí que talvez não envolvam o próprio peso da estrutura em si, né? Coisas externas, né? Claro que na edificação como um todo faz parte do peso próprio, mas da estrutura, do elemento estrutural, né, não faz. O que são ações variáveis? Pode ser, então, pessoas andando. Ah, vai ter uma festa, tantas pessoas lá no local. Não vai, tantas, vai diminuir. Vai passar carro, vai ter chuva, a chuva vai estar forte, vai estar fraca. Os móveis vão trocar de lugar, enfim. Tudo isso serão pesos, ações variáveis, né? Vai ser um estacionamento, vai ser uma biblioteca, vai ser uma academia. Qual que é o peso desses equipamentos? Quantas pessoas estarão ali? Então, tudo isso é importante para dimensionar, né, a carga das nossas estruturas. E as combinações das ações são juntar as cargas variáveis com as permanentes. Assim a gente consegue saber o quanto de carga, de peso que aquele elemento vai ter que suportar. Sendo que a gente tem elementos lineares, né? Elementos lineares são vigas, enfim, caibros, ripos são lineares, ou de superfície, que são, um exemplo é uma chapa, né? Chapa já de superfície. Em madeira a gente pode usar wood frame, que a gente não é tanto aqui, mas é um material muito econômico, leve, né? Economiza na fundação, se constrói rápido. É uma técnica, então precisa ser aprendida aqui pelo mercado ainda, adaptado, mas é um sistema muito bacana. Sustentabilidade da madeira, né? Então, hoje em dia a gente tem a utilização da madeira, ela tem que ser muito consciente, tem que ser observado, da onde vem a origem da madeira, além de mudar alguns conceitos, né, devido a algumas necessidades em relação ao uso da madeira nas construções, tornando esse uso, é claro, sustentável. Também a gente pode utilizar aqui, nesse caso, essa madeira industrializada aqui, recomposta nas paredes, né, de sustentação. Pode ser um uso, cobertura, enfim, todos esses usos aí que a gente já conhece. Bom, a aula 2.1 foi aquela nossa atividade, né?
Deixa eu ver se eu... Vamos lá. O 2.1 eu sugiro que vocês acessem lá no canal. Qualquer coisa também pode entrar em contato comigo, que eu posso ajudar vocês, beleza? Tem todo o vídeo lá certinho. Bom, o que a gente vai tratar aqui na 2.2? Acontece que a gente pode prever as cargas, aí a gente tem que prever o tipo de ligação. Por quê? Porque além do nosso elemento, nossa estrutura de madeira ter que trabalhar junta, todas as peças, a gente tem a limitação, igual eu falei, a limitação quanto ao tamanho. Às vezes a gente precisa fazer uma mega estrutura, então tem que ligar esses elementos entre si para compor essa estrutura. Então, depois de projetado, escolhido o material, determinado o tamanho, enfim, a gente vai determinar as ligações para unir esses elementos estruturais. As ligações aqui no exemplo, a gente pode fazer tanto com a própria peça de madeira, quanto em chapas de aço. As ligações mais utilizadas em madeira são o quê? Colas, pregos, o pino de madeira mesmo, o parafuso, o conector de anel ou o entalhe. Os pinos são essas cavilhas, que são como se fossem pregadas dentro da madeira, a gente tem que dar uma cortada nela. São madeiras de classe C60, madeiras duras. E o método de ligação, a gente tem então também os pinos metálicos, que são barras de rosca, que unem o nosso elemento, certo? O prego, que é o pino metálico, o anel, que a gente não tem o costume de ver, mas pode ser utilizado como conexão, e chapas. Chapas acho que a gente tem um costume maior de ver, né? E os entalhes, pessoal. O entalhe a gente tem que, igual a gente comentou, são bons elementos, mas se não for bem executado, acaba que não transmite o esforço da maneira que devia, comprometendo assim a estrutura, né? Da outra aula. Bom, e aí nossa última aula que a gente falou sobre dimensionamento de peças de madeira, né? Porque a gente viu questão, o que acontece? A gente pode até encontrar um valor em cálculo. A gente tem que sempre trabalhar com as medidas comerciais da madeira, né? O quanto que ela vai, que a gente encontra. Não adianta a gente, às vezes a gente inclusive encontra um valor baixo de material em projeto, no cálculo, mas quando a gente parte para comprar esse material,
a gente sofre com tamanho. Então, acaba, às vezes, até sendo em excesso a nossa estrutura devido à questão comercial mesmo, né? As madeiras, elas podem ser classificadas pelo seu uso, que pode ser temporário ou definitivo. Temporário, escoramento, caixaria, enfim, usa rapidão, depois já não usa mais. Ou definitivo, faz parte da estrutura, vai estar lá durante toda a vida útil daquela edificação. Sendo que normalmente, tá, a gente vai encontrar madeira o quê? Viga, prancha e tábua. Esses são os elementos que a gente encontra aí no mercado. Ou também como ripas e os caibros, tá? Basicamente são esses materiais, sendo que essas aqui está classificado como construções de grande porte, enfim, formam estruturas. E aqui de fechamento, que são as ripas e os caibros. Sendo que os caibros também podem atuar estruturalmente. Bom, a norma, ela já traz, tá? Tamanhos aqui, comprimentos, para cada tipo. Então tem um pranchão. O pranchão ele tem que ser maior que 50 centímetros, largura maior que 200 milímetros, o comprimento aí de acordo com o que der, né? Enfim, vigota, caibro, traz aqui um intervalo de tamanhos para a gente poder determinar que tipo de alimento ele é. O que vai mudar, no final das contas, é só o corte, espessura e largura. O que vai determinar. Só a dormente que vai ter o comprimento diferente, porque é questão de trilhos, enfim. Então, tem um comprimento realmente já pré-definido. O restante é variável, de acordo com o que é permitido, o que consegue fazer. Depende muito do tamanho da árvore, né? Então, pode ser variável esse comprimento. Sendo que o que vai determinar, então, mesmo vai ser a espessura e largura dessa peça. Vigas, elementos lineares, tá? Que ela sofre muita flexão, ou seja, esse elemento tenta ser flexionado, não é torcido, torcida é torção. Flexão, né? Vou pegar uma régua aqui para... Não sei se apareceu no vídeo. Né? Então, como se fosse uma régua, imagina uma régua apoiada dos dois cantos, né? E um peso ao centro. Essa régua vai ser flexionada. Esse é o termo correto. Bom, as peças são retangulares, né? Então a gente tem o B, que é a largura da alma dessa viga, do elemento de madeira, e H, que vai ser a altura. Além disso, a gente tem as treliças. Então, as treliças, elas são barras de madeira que entre si estão trabalhando, formando uma estrutura ainda maior, digamos assim. Tá? Só que essa ligação, esses elementos trabalhando junto, permitem que a gente consiga vencer maiores vãos, né? O elemento fica mais bem estruturado. Projeto estrutural de madeira. Então, para a gente ter o projeto, a gente precisa, então, primeiro ter o projeto arquitetônico e depois definir como é que vai ser feita o modelo estrutural. Vai ser ligado em qual ponto, vai passar por onde, vai ter qual inclinação, vai ser ligado por que tipo de material. Enfim, tudo isso tem que ser previamente determinado já em projeto, tá? Antes de se construir. Então, eu acho que é isso, pessoal. Não teve ninguém na aula aqui, mas amanhã já publica essa aula demora um tempinho para ficar pronto aqui no site, né? Mas já publico ela pela manhã para vocês acessarem. Qualquer dúvida aí eu fico à disposição, então, para vocês tirarem suas dúvidas. E segunda-feira que vem a gente faz a nossa prova, beleza? Até logo, pessoal. Obrigadão.